Íamos pela rua e as dores, eu dizia, Chico, estou tão preocupado com isso. Não tem nada não, meu filho. Confiança em Deus. Chegamos à casa do José e antes do café, Chico disse, vamos orar para aplicar um passe no Divaldo. Fiquei jubiloso, era o que eu queria, mas não pedi. Então entramos num quarto que tinha uma cômoda, uma janela e 6 cadeiras. Chico Xavier pegou uma cadeira, colocou ao lado da cômoda, mandou que eu me sentasse à porta de entrada. Seu irmão André pegou um cobertor, cobriu a janela para que nenhuma fresta permitisse a entrada da luz, mas até aí eu não tive nenhum espanto. Então Chico pediu para apagar a luz, eu apaguei, e ele disse, olhe meu filho, ele quer me matar, porque não é possível. Mas aí eu orei, fechei os olhos, orei. Houve um silêncio, e eu de olhos fechados naquele escuro de breu, subitamente ouvi uma voz feminina, Divaldas, abre boca. Eu então achei estranho abrir a boca, automaticamente, mas não tinha nenhuma mulher aqui dentro. Então ela disse, abre olhos. Quando eu abri, estava diante de uma jovem de 16 anos, vestida de enfermeira da Segunda Guerra Mundial, mas longa a bata, loura, os olhos azuis, sorrindo. Eu fiquei pasmado, e ela disse, eu sou Sheila Divaldas. Eu digo, Sheila, eu venho cauterizar a sua garganta. E então ela apresentou algo, como esta caneta. Aqui na ponta havia uma luz. Naquela época não existia, hoje sim. Ela disse, eu vou colocar um pouco de rádio na sua garganta. Vai doer um pouco. Eu já imaginei um pouco, na palavra dos Espíritos, era uma morte 3 vezes. E como o homem não nasceu para ter dor, a mulher sim. Quando ela disse, vai doer, eu perguntei muito, ela disse, muito. Mas vai ficar bom. Abra bem a boca. Eu abri e ela introduziu. Aquilo era mais ou menos moldável, porque se acomodou à minha língua. E ela deve ter mexido numa extremidade. Eu vi um som de tss, e dei um grito, aquela pontada de fogo. Mas eu dei um berro na madrugada. Ela tirou, sorriu e disse, vou botar outra vez. Eu disse, não, vou, abre a boca. E novamente, quando ela tirou, ela perguntou, como está? Eu disse, está bem. Havia passado toda a afecção, a inflamação, a rouquidão. E ela me disse, ao despedir-se, toda vez que você se sentir cansado do excesso de falar divulgando a mensagem de Jesus, pense nele e em seu nome eu irei em seu socorro. Olá pessoal, aqui estamos novamente hoje para entrar em um novo tema, que hoje nós iremos trabalhar o diálogo com os espíritos. Só que antes eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o vídeo que vocês assistiram antes de começarmos o estudo. O vídeo é uma história interessante de Divaldo Franco contando Divaldo, Chico e Sheila. E eu estava assistindo essa animaçãozinha de Divaldo e lembrando do nosso trabalho na Casa Espírita Saul Quadros, que é um formato de trabalho em que acontecem tratamentos espirituais. Quem já conhece o trabalho vê que tem cirurgias espirituais, tratamentos espirituais. Então, o que tem a ver com o vídeo, com a animação que a gente assistiu antes de iniciarmos? Lá a gente vê bem claramente que Divaldo Franco passou por um procedimento cirúrgico espiritual através de Chico Xavier e que Sheila plasmou, materializou através da mediunidade de Chico Xavier. Divaldo Franco tinha um problema na garganta
E aí ele, como orador espírita, né, estava atrapalhando o trabalho dele. Então o que Sheila fez? Através de Chico, ela veio e atendeu. Então eu estava assim pensando, às vezes as pessoas têm assim, uma resistência a trabalhos espirituais de cura, sendo que o próprio Divaldo relata o que aconteceu com ele. Então eu estava analisando assim, nós sabemos que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela não discrimina uns precisam, uns merecem e outros não. Então, que nós pensemos sobre isso, não é que a cura, os tratamentos espirituais para a carne é o carro-chefe que a gente deve pensar e dar prioridade. Primeiro, quando nós estamos equilibrados emocionalmente, o espírito está sadio, reflete no corpo físico, mas há necessidade sim de algumas vezes interferência espiritual. Só que aí a gente tem que ter o cuidado de pensar, né, que se nós não melhorarmos alguma coisa em nós, aquelas doenças retornam novamente. Então é importante o tratamento espiritual, mas que nós tenhamos o cuidado de pensar nas modificações de atitudes. Então era só isso que eu achei pertinente pontuar. Pois bem, hoje nós iremos trabalhar com o tema diálogo com os espíritos. Esse tema para mim é muito assim, é bom, é agradável falar, é familiar para mim, porque quem já me conhece sabe, né, que há mais de 20 anos eu trabalho com esse que eu não falo nem missão não, que é uma oportunidade de conversar com os espíritos. E aqui começa logo falando assim, doutrinador, dialogador, médium esclarecedor. Então não tem assim um nome para aquele que conversa com os espíritos através de um diálogo numa reunião mediúnica. Doutrinador eu acho muito forte. Parece que você quer impor uma doutrina a alguém. Vou doutrinar. Não acho assim um termo muito apropriado. Dialogador ainda vai. Vamos dialogar, conversar sobre o que você está sentindo quando ele vem da manifestação, a incorporação no médium. E médium esclarecedor. Aí vocês podem me perguntar, mas nós não estudamos lá atrás que o doutrinador, o dialogador, não pode ter a mediunidade ostensiva, porque pode atrapalhar na conversação, o doutrinador está conversando e ele começar também a dar alguma manifestação mediúnica? Exatamente. O doutrinador não convém que ele tenha mediunidade ostensiva. Mas como nós bem o sabemos que todos temos mediunidade, só que de forma ostensiva alguns, essa mediunidade aqui que fala médium esclarecedor é no sentido que ele está mediando uma situação do plano espiritual através de uma conversação. Ele é um mediador e ele tem a mediunidade que todos temos, que é intuitiva. Essa mediunidade intuitiva, inclusive, é muito importante para que o diálogo seja bem sucedido, porque ele está ali conversando. Aí de repente vem uma palavra, vem uma cena, e aí quando ele está realmente bem envolvido com o trabalho, é muito latente, é muito forte as intuições. Então o médium esclarecedor, ele tem uma mediunidade intuitiva muito forte. Como eu falei, há 20 e poucos anos eu já trabalhei no grupo lá no Humberto de Campos, no grupo Caboclinho, agora estamos no grupo Saul Quadros. A gente sente essa intuição, é como se abrisse um novo canal quando você recebe essas intuições e favorece o diálogo, enriquece o diálogo. Então nós vamos agora trabalhar as condições favoráveis a um bom diálogo com os espíritos, que Kardec diz que tem 3 condições. Eu estou abreviando para depois a gente entrar em profundidade, só para anunciar o que a gente escreveu aqui. Kardec fala no livro O que é o Espiritismo. Esse livro, O que é o Espiritismo, ele é bem objetivo, perguntas, respostas. Quem não o conhece, vale a pena procurar ler, porque ele é bem fininho
e aquelas perguntas que geralmente aquela pessoa que não conhece nada da doutrina quer saber. Então são perguntas e respostas e é um livrinho fino. Então no livro, o que é o Espiritismo, Kardec vai dizer que tem 3 condições para que aconteça esse diálogo. Primeira condição, querer. Quem querer? O espírito. Porque se o espírito não quiser ser atendido, ele pode ser contido, levado para uma mediúnica e chega lá, ele fica, quem me trouxe aqui? Pô, eu não mandei me trazer para aqui. A gente já viu isso, ó, várias vezes. Eles vêm porque os grupos de espíritos que querem ajudar, às vezes por intervenção de uma mãe que já desencarnou, alguém que gosta, ou ajuda meu filho, que ele está perambulando, perdido, desorientado. Aí o que acontece? Pede ajuda para aquela criatura, e aí quando chega lá ele, eu não quero, me tire daqui, eu estava lá e lá era que estava bom, entendeu? Então ele tem que querer ser ajudado, porque não adianta, o livre-arbítrio, como é que fica? As leis de Deus são sábias e misericordiosas e respeitam principalmente o quê? O nosso livre-arbítrio. Você tem que querer. E a segunda condição é poder. Como assim poder? É necessário que ele possa ir, que ele seja autorizado pela equipe espiritual, socorrista da casa, pelos amigos que estão lá preocupados, como eu falei há pouco, em ajudar, porque uma mãe pediu, porque alguém pediu. Então há uma necessidade de ter esse poder, essa autorização. O poder é ser autorizado a receber ajuda. Se ele for autorizado, beleza, ele vai. E o segundo, ter o instrumento. Que instrumento é esse? É bom a gente parar e pensar um pouquinho que instrumento é esse, refletir, para a gente entendendo melhor o assunto. O espírito tem que querer. A espiritualidade maior tem que dar essa condição, essa autorização. E o instrumento é quem? O médium. Que comumente alguns chamam, né, alguns rituais, é o aparelho, é o cavalo, fala bem assim, é o cavalo, é o aparelho. Então tem que ter esse instrumento que favoreça isso. Então as principais condições são essas aqui. E mais adiante nós vamos trabalhar sobre esses 3 itens aqui. A importância no diálogo ter o amor, a palavra e a prece. E vamos voltar um pouquinho para o assunto do material, para não fugir da ordem. O esclarecimento dos desencarnados, sofredores, perseguidores, resistentes ou não, de viciações, ódios, desvios emocionais, entre outros, por meio das manifestações mediúnicas ostensivas, constitui atividade de elevada importância no âmbito da caridade fraternal desenvolvida na casa espírita e principalmente chega a falar que é o ponto máximo da reunião, diálogo. Tem reuniões que não acontece esse diálogo, porque a gente percebe que há mais uma doação de energia, de uma necessidade de recompor o perispírito, pegar aquelas energias para equilibrar. Então a gente sabe que isso acontece. Mas o ponto máximo da reunião mediúnica é realmente o diálogo, porque nesse diálogo, aqueles que estão sofrendo, sendo perseguidos, eles vão ser esclarecidos que aquilo que ele está passando não está sendo bom para ele, porque ele está numa condição perseguindo alguém, ou então que ele não está mais doente, para ele estar sentindo dor. Então o diálogo, o psicoterapeuta espiritual, que é a expressão que eu gosto mais, que eu substituo o doutrinador, dialogador, médio esclarecedor por psicoterapeuta espiritual, porque é alguém que acolhe outro que está sofrendo e tenta fazer uma intervenção naquele sofrimento. Então, o psicoterapeuta espiritual, essa expressão não fui eu quem inventei, não. É Alírio Cerqueira, que ele é muito estudioso da área mediúnica, ele fala muito sobre isso, que se todo doutrinador, dialogador, se comportasse e se apropriasse dessa expressão psicoterapeuta espiritual, ele ia entender que ele está ali não para julgar, não para poder expulsar. Não é esse o objetivo de uma reunião mediúnica, é acolher,
fazer intervenções para que aquele ser reflita. Não é assim, mágico, que ele vai mudar. Falou e eu vou seguir, não. Aquilo fica uma sementinha e ele vai pensando. Às vezes ele retorna na reunião novamente, mais de vezes, até ele entender. Uma psicoterapia na parte material. Se alguém procura um psicoterapeuta para fazer algum trabalho, pedir alguma ajuda, ele precisa de um tempo, de várias sessões, quanto mais uma coisa assim que é um tratamento que requer um tempo, que requer um trabalho mais demorado. Então, esse psicoterapeuta espiritual, ele vai ajudar através do diálogo. Por isso que fala, o ponto máximo da reunião mediúnica é justamente esse momento do diálogo. Para quê? Para que o espírito que se encontra com uma monoideia, lembram que eu falei sobre isso? Monoideia, ideia fixa. Vou perseguir, estou sentindo dor, estou sentindo frio, estou com um pedaço da perna quebrada, perdi a cabeça, me machucaram. Ele está com ideia, monoideia, ideia fixa. Ele sai daquela alienação mental, que a monoideia deixa a pessoa alienado com aquela ideia fixa e começa a ver outras coisas. Eu fui lá num lugar e falaram que eu não estou mais lá naquele cemitério, que eu já não estou mais lá, que lá é meu corpo. Ele começa a pensar, me falaram que eu estou perseguindo uma família e que eles estão sendo felizes e que eu estou ficando preso nesse ódio. Ele começa a refletir, uns mais rápido, outros mais lentamente, porque às vezes tem muita dificuldade de perdoar, de se libertar da matéria, está muito fixa as coisas da carne, tudo isso é dificuldade. O doutrinador, dialogador, o médium esclarecedor, nós já falamos um pouquinho sobre o que seja, que o bom doutrinador, ele se aperfeiçoa com a prática, ele é sempre vigilante e atento, ele não está ali para poder julgar e nem para poder colocar crítica, ele está para acolher, essa é a principal ideia. E a importância do médium esclarecedor, ele sempre se esforçar em relação a ele trabalhar as questões que ele não acha boa no outro, ele trabalhar essas questões nele. Porque como é que o doutrinador vai chegar lá na reunião mediúnica e vai dizer assim, meu irmão, tenha paciência, meu irmão, perdoe, meu irmão, saia desses interesses materiais, você já não está mais nesse plano e presa à herança. Se ele não é nada disso, se ele é uma pessoa com ódio, com raiva, que não perdoa, se ele é uma pessoa presa às coisas materiais, se ele tem todas essas dificuldades e ele vai pedir o espírito para ter, nós não enganamos ninguém. Primeiro, porque quando a pessoa está no plano espiritual, ele vê mais fácil os nossos defeitos. Porque aqui nós temos a capinha que a gente está falando e você está acreditando nessa voz, no meu jeito de falar. Aí você fala, ela é toda essa doçura, esse equilíbrio. Mas lá na espiritualidade, o que ele vai ver, quem eu sou, não é o que eu falo, é o que eu penso. Já pararam para pensar sobre isso? Então aqui tem um cara de balãozinho, dizendo o que eu realmente sou. Eu estou aqui falando educadamente, aqui está uma turbilhão de emoções que eu não estou demonstrando. Então, os espíritos, quando eles aproximam numa reunião mediúnica, o doutrinador está lá, postura zen. Meus irmãos, vamos perdoar, lembrar dos ensinamentos do Cristo. E olha os balãozinhos aqui plasmando as minhas ideias verdadeiras, tá? Que hora que termina essa reunião? Eu não aguento mais vir aqui para essa mediúnica, já estou enjoado, não aguento mais. Então ele vem e fala, quem é você para falar de perdão? Quem é você? Eles falam. Eu, com meus anos de vivência em reunião mediúnica, eu já fui pega, muitas vezes, em questões assim.
Eu já relatei, inclusive, nos nossos grupos presenciais de estudo sobre isso, que eu não tive um dia bom e nunca é demais a falar, porque isso aí é bom para mim, para eu escutar e eu lembrar, porque como eu ainda continuo trabalhando como psicoterapeuta espiritual, eu tenho que ter muito cuidado com essa vigilância, sim. E aí eu não tive um dia bom no trabalho, foi um dia daqueles. E aí eu me exaltei, eu alterei. E quando isso foi na segunda-feira, que eu trabalhava na reunião mediúnica lá do Humberto de Campos. Aí eu vou para a reunião. Chego lá e eu visto a capinha de pessoa equilibrada. Aí eu chego e começo: ô meu irmão, você tem que ter mais paciência, você tem que perdoar. A médium deu uma risada, porque o espírito estava falando através dela. E falou: quem é você para me pedir calma, minha irmã? Eu te acompanhei desde a hora que você chegou, porque me falaram que você ia me ajudar. Eu vi você alterando e humilhando e botando o dedo na cara dos outros. Muito bonito você vir falar de paciência desse jeito. E o que eu fiz? Engoli seco e caí na real. E a gente não pode fingir o que a gente não é, né? Aí o que eu falei? Ô, meu irmão, realmente, por isso que eu tô aqui. Eu não estou na minha casa, no conforto, sem estar aqui tentando ajudar para eu aprender. Porque é difícil mesmo, viu? Por isso que eu te convido, vamos nós dois juntos tentar mudar e melhorar. Porque não adianta você ficar nervosinha e falar: você, imagina, porque ele tava lá. E a espiritualidade é assim, Carla. Por que a espiritualidade permite que esse irmão tão revoltoso vê você no seu dia a dia? Sabe por quê? Para me pegar com as calças curtas, eu ficar vigilante e atenta a meus sentimentos e equilíbrio. O orar e vigiar que o Cristo nos convida o tempo todo. Ó, os Big Brother que existe não é só da televisão, não. Tem muito pior, porque esses estão 24 horas, não precisa ir num determinado programa de televisão, não. Eu estou o tempo todo sendo olhada nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nos meus rompantes. Estou sempre sendo vigiada. Então, isso tudo que nós estamos frisando não é para criar terror, é para explicar que doutrinador não tem doutrina para impor a ninguém, porque ele não é dono da verdade. Ele vai dialogar, colocar o dialogador numa posição humilde, que ele vai conversar. E ele é um médium esclarecedor, sim, porque ele está intermediando uma relação conflituosa, que não existe um culpado e um inocente. Quem hoje persegue, antes foi ferido. Então não existe, vou mandar ele embora, ele está perseguindo. Maria, você está com 2 obsessores, nós vamos tirar ele daqui e mandar ele embora. São todos filhos de Deus. Quem hoje persegue foi machucado. Então vamos acolher todo mundo, convidar para os ensinamentos cristãos. Esse é o sentido do cristianismo redivivo. Quando a gente fala muito do cristianismo redivivo, é trazer o cristianismo para a nossa realidade viva. Não é ficar: que lindo aquela passagem do Evangelho, o Sermão do Monte, que coisa maravilhosa. Lindo realmente, mas quando a gente procura vivenciar. Então, o cristianismo redivivo é o cristianismo vivo no nosso dia a dia. Então, vai falar das condições que nós já falamos, né? Do querer, do poder e do instrumento, que nós também já entramos, porque se o espírito não querer vir ao centro, se ele não quiser ajuda, ele não adianta. Pode botar o nome dele lá e tudo mais. Se a espiritualidade não der as condições, não permitir, também não vai acontecer. E se não houver um instrumento, que é o médium, também não vai acontecer. Então, é basicamente isso. E como eu falei que nós iríamos nos atentar agora para o amor. Por que o amor durante um diálogo com os espíritos? Porque Hermínio de Miranda, no livro O Diálogo com as Sombras, que é um livro muito importante para quem quer trabalhar numa mediúnica, não é só para o doutrinador, não. Ele nos ensina, sabe o quê? Hermínio, eu estava doutrinando e de repente o espírito me falou uma coisa e eu fiquei... O que eu respondo? Ele fala assim: lembre do amor. Enche o seu peito de amor e fala assim, internamente: Senhor, eu quero ajudar.
Permita que eu diga algo ou que eu sinta algo que ajude esse ser para que ele saia daqui melhor. Então o amor é a base de tudo. Não adianta eu estar lá falando bonitinho, decorar trechos da Bíblia e eu não estar sentindo, acolhendo e tendo empatia com ele. O que é empatia? Eu me colocar no lugar dele e tentar ajudar. E a palavra? Porque a palavra... Quem assistiu o filme de Divaldo Franco vai ver um momento em que Divaldo mostra uma mediúnica em que o irmão falava bonito, rebuscado e não conseguiu atingir nada, o espírito ali raivoso. Aí uma irmãzinha que não tinha nem a leitura, que assistiu o filme sabe. Aí ela começa a falar com sentimento. A palavra não é arrogância, não é autoritarismo. A palavra do doutrinador, do dialogador ou do psicoterapeuta espiritual é muito importante a maneira como ele vai falar. Sai, irmão, sai daqui agora, sai daqui, não, esse lugar não é seu. Ele vai sair? Ele não foi convencido, ele foi expulso. Então a palavra é muito importante. E a prece? A prece, primeiro. Se nós estamos nos referindo a um trabalho de comunicação de dois planos, é uma ligação do plano espiritual com o plano aqui. Então eu preciso me recolher, eu preciso pedir ajuda à espiritualidade maior para que esse intercâmbio seja um intercâmbio equilibrado, tranquilo. A prece é o momento de você recolher, saber que você, como psicoterapeuta espiritual, não domina tudo, porque a espiritualidade é que vai nos ajudar, e ter essa humildade de pedir, me ajude a ajudar aquele que sofre. Olha que bonito. E não ir uma coisa automática, fria, sabe? Tem que ter todo um envolvimento de energia que vai nos possibilitar esse bom trabalho. Gostaria de falar para vocês também, que eu achei muito interessante aqui, foi uma citação de Kardec. Quem quiser ler sobre esse livro, o livro é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica de Terezinha Oliveira. Kardec diz que agindo com paciência e perseverança, ordem e método, a disciplina, Kardec soube tirar nesse intercâmbio informações valiosas. Quem começou o primeiro diálogo? Kardec. Quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele ia lá e perguntava: sim, meu irmão, você está falando, e para ver se era uma força inteligente, se era verdade. Então ele teve que utilizar paciência, perseverança, ordem e método. Não é uma coisa assim aleatório. Então conclui Kardec: a maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos e constitui, a bem dizer, o espiritismo prático. Porque o espiritismo, nós sabemos dos conceitos, imortalidade, pluralidade dos mundos habitados e por aí vai. Mas o espiritismo prático, como é que se pratica o espiritismo? Nesse intercâmbio é numa reunião mediúnica, e recomendou que ao conversarmos com os espíritos tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem, nos assistem, sabendo que não estamos só. Para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Essa é a questão. Isso aqui é no Livro dos Médiuns, a questão 280. Ter paciência, compreensão e humildade, porque no futuro, será que eu não vou precisar ser atendida, gente, numa mediúnica? Eu chegar lá bem perturbada, porque eu ser espírita não significa que eu vou estar isenta de estar desequilibrada. Então, será que amanhã não serei eu que preciso dessa paciência? Ou um ser meu, alguém próximo de mim? Então, sempre nos colocarmos, voltando à questão da empatia. Mais uma sugestão, hoje eu tô com o livro, viu? Porque a gente, quem gosta de estudar, fazendo aqui, ó, pescando um pouquinho ali, outro ali, aí eu gosto de dar sempre referências, porque às vezes vocês têm facilidade com o autor, tem com o outro. Então, vai falar da prece. Esse livro aqui, gente, é Desobsessão, Estudo e Prática, de Ricardo de Bernardi, maravilhoso também. Então ele vai dizer que a prece não deve ser algo que mentalizamos intensamente
com amor e com inteligência. A prece deve ser algo que mentalizamos. Falei que não deve, desculpa. A prece deve ser algo que mentalizamos imensamente com amor e inteligência. Pode ser simples, mas deve ser uma emanação de ondas de alta frequência. Então não adianta você querer fazer uma prece se você não entrega totalmente aquele momento. Um Pai Nosso decorado, uma Ave Maria decorada, uma prece de Cáritas, são muito bonitas, porque usualmente nós utilizamos, geralmente na reunião mediúnica, de São Francisco de Assis, Cáritas, o Pai Nosso e a Ave Maria. E às vezes as pessoas, de tanto repetir, faz uma Ave Maria, um Pai Nosso, mas não sente cada palavra pedindo a proteção de Deus. Então é isso, gente. Hoje a gente falou sobre esse intercâmbio através de um terceiro elemento que tem o espírito, né? Tem um médium, e hoje nós falamos sobre o psicoterapeuta espiritual, que é o dialogador. E qualquer coisa nós voltaremos dando mais algumas informações. Então, por enquanto é só, e que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, hoje, agora e sempre. Muita paz.